Hoje, a gente vai mergulhar numa jornada que é, acima de tudo, muito emocionante. Vamos folhear juntos um documento histórico que pulsa com as vozes, com as dores e com as esperanças de milhares de pessoas. Este é o volume 7 dos Anais da Comunidade Brasileiro-Polonesa, a história da Odisseia de um povo. Olha, isso aqui é muito mais do que só papel e tinta. Publicado lá em 1973, este volume é um verdadeiro monumento à coragem de uma geração inteira que cruzou o oceano atrás de um sonho e que, muitas vezes, encontrou um pesadelo. Cada página ecoa as suas lutas. E para a gente sentir o peso dessa história, basta ler a introdução. O texto já começa nos atingindo com estas palavras: Esses miseráveis, infinitamente mais infelizes, transplantados para glebas estranhas em meio estranho, multiplicam-se acrescendo numa enorme sociedade em toda a Terra. Essa frase, ela já dá o tom de tudo que a gente vai ver aqui. Então, vamos começar pelo início de tudo, a partida. O que levaria dezenas de milhares de pessoas a deixar absolutamente tudo para trás. A resposta, gente, se resume a uma palavra que ecoava pelos campos da Polônia no fim do século XIX: desespero. O próprio texto dos Anais chama esse movimento de febre de imigração. E essa palavra, febre, é perfeita. Não era uma decisão calculada, sabe? Era uma convulsão social. Uma corrida desesperada por uma vida melhor, que era alimentada por promessas e pela falta total de perspectiva na terra natal. E esse gráfico aqui, ele não mente. Os números mostram uma realidade brutal. As estatísticas da época revelam que quase metade da população rural, 45,9%, não possuía um palmo de terra. Eram proletários do campo, vivendo à mercê dos outros, sem esperança nenhuma. Era o cenário perfeito para uma imigração em massa. Como o autor descreve, a pátria-mãe não estava em condições de lhes oferecer uma vida digna. A decisão de ir embora era, no fundo, uma questão de sobrevivência. Imagina só o peso dessa escolha: deixar para trás a família, a cultura, a língua, tudo por um futuro completamente incerto do outro lado do mundo. Mas a decisão de partir, nossa, era só o começo. A próxima fase dessa odisseia era a travessia do Atlântico. E isso não era uma viagem de esperança, era um mergulho no abismo, no desconhecido. O sentimento que dominava tudo era o medo. Medo do que não se conhecia, medo do mar, medo de nunca mais ver a terra firme. Eles estavam ali, suspensos entre um passado que já não existia mais e um futuro que talvez nunca chegasse. E junto com o medo, de mãos dadas, vinha a doença. As condições nos navios eram a receita perfeita para a tragédia. Superlotação, falta de higiene, comida péssima. A morte era uma passageira constante nessas viagens. E a descrição que os anais trazem é de arrepiar. O texto fala de 2 fileiras de beliches, sobrepostas umas às outras, imundície e sujeira, um cheiro nauseabundo. Não era uma viagem, era um confinamento em condições desumanas. Agora, ouçam só o poder deste testemunho, tirado direto do livro. Muitos me contaram que já no Brasil, no Porto, se arrependeram no momento em que levaram âncoras. Muitos, já no Brasil, confessavam que pensavam seriamente em atirar-se às ondas. O desespero era tanto, mais tanto, que a morte parecia uma libertação. E para aqueles que sobreviveram à travessia, o fim da jornada não trouxe alívio, trouxe o início de um novo choque. O sonho da Terra Prometida estava prestes a colidir de forma violenta com a realidade. Mas a primeira visão do Brasil, essa parecia confirmar o sonho. O texto descreve de um jeito quase poético os contornos escuros da terra, emoldurados por nuvens, os morros recobertos de vegetação. Uma paisagem linda que deve ter enchido o coração deles de esperança. Só que essa esperança, ela se desfez muito rápido. A Terra Prometida se revelou um pesadelo. No lugar da riqueza, encontraram hospedarias de imigrantes precárias. No lugar de uma nova vida, a ameaça constante da febre amarela. E a morte continuava ali, esperando por eles em terra firme. Como relata um observador da época, aqui morrem pessoas de todas as nacionalidades. São vítimas da febre amarela. Os imigrantes, os poloneses, mostram-se os mais resistentes. A primeira grande vitória no Brasil não era construir uma casa, era simplesmente continuar vivo. Então fica a pergunta: como é que um povo que enfrentou miséria, uma travessia mortal e um desembarque tão traumático conseguiu não só sobreviver, mas fincar raízes em um solo tão estranho? Bem,
O caminho inicial para muitos foi sombrio. Eram enviados para as fazendas de café, onde as condições de trabalho eram, nas palavras do próprio texto, parecidas com as da escravidão recém-abolida. A única saída era fugir e tentar a sorte fundando as próprias colônias, principalmente no sul do Brasil. Mas mesmo nessas novas colônias, a luta estava muito longe de terminar. As hospedarias de imigrantes no Paraná são descritas como barracos imundos, onde os colonos sobreviveram graças a uma porção diária de feijão e bem cevada. A miséria era uma companheira constante. A situação era tão catastrófica que virou denúncia em jornais da época. Este trecho, publicado no jornal A República, é um grito de socorro. A colonização no Paraná processava-se de forma inepta e desordenada. Os pobres imigrantes morrem de 8 a 10 por dia. Era um abandono completo por parte das autoridades. E mesmo assim, com tudo isso, incrivelmente, o espírito deles não foi quebrado. Eles persistiram, lutaram e construíram. Este volume dos Anais é só o começo dessa história impressionante. É a pergunta que não sai da cabeça ao final da leitura dessas páginas. Como, diante de tantos e tantos obstáculos, eles não só sobreviveram, mas prosperaram e contribuíram tanto para a formação do Brasil? Este volume nos deu um vislumbre do começo de tudo. A partida, a travessia, a chegada. Ele documenta os primeiros e mais difíceis passos, mas a história de como eles construíram escolas, igrejas, comunidades e uma nova identidade cultural, essa história é muito maior. A resposta para essa pergunta, a continuação dessa saga de resiliência e coragem, não está totalmente aqui. Ela nos espera, no próximo volume dos Anais. A odisseia do povo polonês no Brasil está longe de terminar.